Quando o dinheiro perde valor, o seu patrimônio está protegido ou está ficando para trás? Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Eu sou Antônio Martini, corretor de imóveis, advogado e também pós-graduado em gastronomia. Exatamente, é uma longa história. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que gera muita dúvida e muito palpite e também muita confusão. Valorização dos imóveis, impressão de dinheiro pelo Estado, inflação e a ideia do imóvel como reserva de valor. Esse é um assunto importante porque muita gente olha para o preço dos imóveis e pensa: nossa, subiu muito. Mas a pergunta correta não é apenas se subiu. A pergunta certa é: subiu de verdade ou apenas acompanhou a perda de valor do dinheiro? Entender essa diferença muda completamente a forma como você compra, vende, investe e protege patrimônio. Então, neste vídeo, eu vou te explicar de forma clara o que é inflação na prática, como a impressão de dinheiro impacta a economia, por que os imóveis costumam ser vistos como reserva de valor e em quais situações um imóvel realmente valoriza e em quais situações isso não acontece da forma que muita gente imagina. Vamos por partes. O que significa inflação no dia a dia? Quando se fala em inflação, muita gente pensa em um conceito distante, técnico, econômico demais. Mas na prática, inflação é uma coisa muito simples. É quando o dinheiro compra menos. Ou seja, você vai ao supermercado e percebe que com a mesma quantia leva menos produtos. Você contrata um serviço e ele está mais caro. O material de construção sobe, a mão de obra sobe, o custo da terra sobe, o financiamento muda, tudo isso vai pressionando os preços. Então a inflação não significa necessariamente que o imóvel ficou mais nobre, mais desejado ou melhor. Muitas vezes significa apenas que o dinheiro perdeu o poder de compra. Esse ponto é fundamental, porque uma pessoa pode dizer: comprei um imóvel por R$500 mil e agora ele vale 750 mil. Uma grande valorização. E pode até ser. Antes de comemorar, é preciso perguntar: nesse período, o que aconteceu com a moeda? O custo de construção aumentou? A região melhorou? Houve ganho real ou apenas correção monetária do mercado? Nem toda alta de preço é valorização real. Às vezes é apenas recomposição de valor em um cenário inflacionário. E onde entra a impressão de dinheiro do governo? Agora vamos simplificar um tema que costuma ser tratado de forma muito complicada. Quando se aumenta a quantidade de dinheiro circulando na economia, sem que isso venha acompanhado da mesma proporção de aumento de produção, de riqueza e oferta de bens, tende a ocorrer uma perda de valor da moeda ao longo do tempo. Traduzindo, se existe mais dinheiro disputando a mesma quantidade de produtos, serviços e ativos, os preços tendem a subir. E o imóvel entra exatamente nesse contexto como um bem real. Diferente do dinheiro parado, que pode perder valor com o tempo, o imóvel é um ativo concreto. Ele existe, ele tem localização, ele tem utilidade, ele pode servir para moradia, renda, uso comercial, proteção patrimonial, sucessão familiar. Por isso, em momentos de maior incerteza econômica, muitas pessoas passam a olhar para os imóveis como uma forma de sair do campo puramente monetário e ir para um bem tangível. É por isso que você já deve ter ouvido que quem compra terra não erra. Claro que essa frase sozinha simplifica demais a realidade, mas ela carrega uma lógica patrimonial muito importante. Ativos reais tendem a ser lembrados como instrumentos de proteção em ambientes inflacionários. Imóvel é reserva de valor? Sim, mas com critério. Aqui eu quero fazer uma observação responsável. Sim, o imóvel normalmente funciona como reserva de valor, mas isso não significa
que todo imóvel, em qualquer preço, em qualquer localização e em qualquer momento, será automaticamente um grande negócio. Reserva de valor não é sinônimo de lucro. Reserva de valor significa, antes de tudo, capacidade de preservar patrimônio ao longo do tempo, especialmente diante da desvalorização da moeda. E por que o imóvel costuma cumprir esse papel? Primeiro, porque é um bem escasso em muitos contextos. Terra bem localizada não se multiplica com facilidade. Segundo, porque ele tem utilidade prática. As pessoas precisam morar, trabalhar, empreender, alugar, armazenar, viver. O imóvel atende necessidades reais. Terceiro, porque ele acompanha em muitos casos o custo da economia real. Material, mão de obra, infraestrutura, expansão urbana, demanda local. Mas aqui está o ponto mais importante. O imóvel preserva valor melhor quando ele é bem escolhido. Um imóvel mal localizado, com problemas documentais, fora da realidade de mercado, em região sem demanda ou comprado por preço acima do valor justo, pode não entregar a proteção que o comprador tanto busca. Valorização nominal e valorização real. Essa diferença muda tudo. Esse é um conceito que eu gosto muito de explicar. Valorização nominal é quando o preço sobe em números, e valorização real é quando ele sobe acima da inflação e melhora de fato o seu patrimônio em termos de poder de compra. Vamos imaginar um exemplo simples. Você comprou um imóvel por R$600 mil. Algum tempo depois, ele está valendo R$900 mil. Houve um aumento nominal de 300 mil. Mas nesse mesmo período, o dinheiro perdeu valor, os custos subiram e a inflação acumulada foi muito relevante. Então a pergunta é: este imóvel apenas acompanhou a inflação ou realmente ganhou valor acima dela? Agora imagine um segundo cenário. Além de acompanhar a inflação, o bairro recebeu infraestrutura, comércio, mobilidade urbana, escolas, serviços, segurança, demanda e desenvolvimento urbano. Nesse caso, pode ter ocorrido valorização real, ou seja, o imóvel não apenas protegeu da perda de valor da moeda, como também ganhou força de mercado. É isso que o comprador inteligente precisa observar. Nem toda subida de preço é riqueza. Às vezes é apenas o reflexo de uma moeda mais fraca. O que realmente faz um imóvel valorizar de verdade? Agora vamos ao ponto prático. O que faz um imóvel valorizar de forma consistente? A primeira palavra é localização. E localização continua sendo um dos fatores mais importantes do mercado imobiliário. Mas a localização não significa apenas bairro famoso. Significa contexto urbano, acesso, liquidez, demanda, serviços próximos, mobilidade, potencial de desenvolvimento. A segunda palavra é demanda. Se existe procura real por moradia ou locação naquela região, o imóvel tende a ser mais resiliente. Imóvel bom é imóvel que faz sentido para o mercado. A terceira é documentação. Muita gente ignora isso, mas imóvel com documentação organizada é patrimônio mais seguro, mais líquido e mais valorizado. Problemas registrais, inventário não resolvido, irregularidade construtiva ou pendência jurídica podem comprometer muito o valor real daquele bem. A quarta é qualidade do ativo. Planta funcional, conservação, padrão construtivo, posição solar, ventilação, vaga de garagem, segurança, condomínio saudável, perfil do público comprador. Tudo isso pesa. E a quinta é o preço. Um imóvel comprado bem, por valor coerente, já começa melhor. Um imóvel comprado acima do mercado já começa pressionado. E isso interfere diretamente na valorização futura. Então a valorização do imóvel depende do imóvel, do preço, da região, da documentação, do mercado naquele momento e do objetivo de quem compra. Por que tanta gente enxerga imóvel como proteção patrimonial?
porque o imóvel traz a sensação de permanência. O dinheiro pode oscilar de valor, aplicações podem variar, cenários econômicos mudam, mas o imóvel continua ali, com existência física e utilidade econômica. Além disso, ele permite algumas estratégias muito concretas: moradia própria, renda com aluguel, proteção patrimonial, proteção familiar, planejamento sucessório. Ou seja, ele não depende apenas da esperança de valorização. Ele pode cumprir função prática enquanto integra o patrimônio. E isso é muito importante, porque patrimônio inteligente não é apenas o que sobe de preço, é também o que tem utilidade, segurança jurídica e possibilidade de geração de renda ou estabilidade. Por isso, para muitas famílias, o primeiro imóvel não é só uma compra, é uma decisão de estrutura patrimonial. Mas cuidado, imóvel não é solução mágica para tudo. Aqui eu faço questão de ser muito transparente. Imóvel exige análise. Existem imóveis com baixa liquidez. Existem regiões que demoram para se desenvolver. Existem ativos que ficam anos sem entregar o retorno esperado. Existem imóveis que preservam patrimônio, mas não geram renda. Existem compras feitas no impulso, sem conta, sem estratégia e sem leitura de mercado. Então, quando falamos em reserva de valor, precisamos falar também em qualidade da decisão. Um bom imóvel pode proteger patrimônio. Um imóvel mal escolhido pode imobilizar capital de forma ineficiente. Por isso, compre com critério, fundamento e orientação adequada. O olhar mais inteligente sobre inflação em imóveis, na minha visão, o olhar mais maduro sobre esse tema, é o seguinte: o imóvel não deve ser analisado apenas pelo preço de hoje, comparado com o preço de ontem. Ele deve ser analisado dentro de um contexto maior. Qual é a qualidade desse ativo? Qual é o custo da oportunidade? Qual é a proteção patrimonial que ele oferece? Qual é a liquidez? Qual é o risco jurídico? Qual é a demanda real? E qual é o objetivo desta compra? Se a pessoa quer moradia, o raciocínio é um. Se quer renda, o raciocínio é outro. Se quer proteção patrimonial de longo prazo, o raciocínio também muda. O problema é quando se tenta usar a mesma régua para tudo. Imóvel pode ser excelente como reserva de valor? Sim. Pode proteger contra a corrosão do dinheiro? Sim, muitas vezes. Pode ter valorização real? Sim, especialmente quando reúne fundamentos sólidos. Mas exige análise séria. Exemplo prático. Vamos imaginar duas pessoas. A primeira deixa o dinheiro parado no banco por muitos anos, sem estratégia, enquanto os preços da economia sobem. Mesmo uma aplicação financeira não é capaz de compensar a corrosão do dinheiro. O poder de compra vai se desgastando e a cada dia seu dinheiro pode comprar menos. A segunda, um imóvel bem localizado, com boa documentação, em uma região com demanda e potencial, pagando um preço coerente de mercado. Com o tempo, esse imóvel pode preservar patrimônio, eventualmente gerar renda e ainda ter ganho real, superando a inflação. Perceba que não estou falando de promessa, estou falando de lógica. A grande vantagem do imóvel, quando bem escolhido, é que ele combina proteção, utilidade e possibilidade de valorização. E isso, em um mundo de moeda perdendo poder de compra, é algo que merece ser levado muito a sério. Então, para resumir de forma bem clara, inflação é a perda do poder de compra do dinheiro. Aumento de dinheiro em circulação tende a pressionar preços na economia. Imóveis, por serem bens reais, costumam ser vistos como instrumentos de proteção patrimonial. Mas nem toda alta de preço representa valorização real. E nem todo imóvel é automaticamente uma boa reserva de valor. O que faz diferença é a qualidade do ativo, a localização, a documentação, a demanda e o preço de compra. Se você tem o dinheiro para comprar o imóvel hoje, compre.
Não espere para amanhã, pois o imóvel que você quer provavelmente irá subir mais que o retorno da aplicação financeira que você aplicou. Quem entende isso, deixa de olhar imóvel apenas como despesa ou apenas como tijolo. Passa a enxergar o imóvel como parte de uma estratégia patrimonial inteligente. E isso vale tanto para quem quer comprar para morar, quanto para quem quer preservar o patrimônio no longo prazo. Se você quiser orientação personalizada, me envie uma mensagem. Será um privilégio poder lhe ajudar. Se esse conteúdo te ajudou, por favor, curta o vídeo, compartilhe com alguém que está pensando em comprar ou vender imóvel e acompanhe o canal para mais orientações sobre mercado imobiliário. Até o próximo vídeo e bons negócios para todos nós.